Eu olhei para minha mãe, surpresa. Um telefonema, para mim. Completamente confusa, desci ao primeiro andar e demorei um pouco para entender por que meus pais pareciam tão zangados. E quando coloquei o telefone no ouvido, uma voz alegre disse: "Olá, sou o portal de notícias local. Ficamos impressionados com a sua festa, então gostaria de lhe fazer algumas perguntas." Ah, não! Meus pais não deveriam saber sobre a festa. O que vai acontecer agora? Oi, meu nome é Jane e eu tenho 16 anos. Desde que nasci, eu e minha família nos mudamos constantemente por causa do trabalho dos meus pais. Bem, alguns meses atrás, tivemos que nos mudar novamente e acabamos voltando para a minha cidade natal. Eu me mudei para a nova escola nas últimas semanas antes das férias de verão. E a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no prédio foi: a festa da Olivia foi tão legal! Se ao menos meus pais me deixassem ir a uma festa dela de novo. A partir daquele dia, aonde quer que eu fosse, só ouvia falar da festa que a Olivia havia dado. Ela era mais velha e já estava no ensino médio. E quanto mais eu ouvia sobre a festa, mais triste eu ficava. No final, não aguentei e reclamei com minha nova amiga, a Rue. Mas a garota apenas deu de ombros e disse: "Não se preocupe, a Olivia é a rainha das festas. Ela está sempre dando festas novas, então você ainda terá a chance de ir em uma." A Rue conseguiu me animar. Então, no dia seguinte, decidi conhecer melhor a Olivia. Eu já tinha ouvido falar muito sobre o quão legal e amigável ela era. Mas você deveria ter visto como o rosto dela mudou assim que me aproximei. A Olivia me olhou de cara feia e não respondeu quando tentei me apresentar. E então, ela se virou e foi embora. Fiquei parada lá, completamente confusa, com minha mão estendida no ar para um aperto de mão. O que havia de errado com ela? A reação da garota me pareceu tão absurda que resolvi não dar muita bola para isso. Sei lá, vai ver, ela só tinha tido um dia ruim. Decidi tentar a sorte uma segunda vez, já em uma das festas. A Olivia realmente dava festas com muita frequência. Eu me lembro de chegar à casa dela, entrar junto com a multidão e ficar impressionada. Música, bebidas, comida, tudo do bom e do melhor. Eu nunca tinha ido a uma festa tão legal assim antes. A próxima meia hora passou voando, enquanto eu dançava, me divertia e tentava conhecer a todos. E então, a Olivia entrou na sala. Ela imediatamente me encontrou no meio da multidão e parou abruptamente de sorrir. Ela se aproximou de mim, agarrou minha mão e me arrastou. Fomos para um outro cômodo, longe da multidão. E ela disse com raiva: "Como você chegou aqui? Quem te deixou entrar? Saia da minha festa agora!" Eu não esperava nada disso. Corri para fora de sua casa em lágrimas, sob os olhares surpresos de todos que estavam lá. O que deu nela? O que eu fiz de errado? A raiva rapidamente substituiu o ressentimento. Bem, não importa. Eu estava prestes a mostrar a ela com quem ela estava lidando. Eu mesma daria uma festa tão legal que ninguém nunca mais ia querer ir à casa da Olivia. Completamente determinada, comecei a pesquisar no Google quanto custaria tudo, incluindo a decoração, os pratos. Mas havia somente um problema: meus pais. Antes de convidar todos para a festa, eu teria que pedir permissão a eles. Mas eles não concordaram com a minha ideia. Não importa o que eu oferecesse em troca. Passei vários dias tentando convencê-los do contrário, mas percebi que minhas chances eram quase nulas. As férias de verão começaram e meu sofrimento aumentou dramaticamente. Livre das aulas, a Olivia agora dava festas com ainda mais frequência. E, é claro, ninguém me convidou para nenhuma delas. Felizmente, depois de algumas semanas, a sorte ficou ao meu lado. Meus pais me disseram que queriam sair de férias. Claro, eu imediatamente percebi que essa era a chance perfeita. Eu disse que gostaria de ficar em casa. E assim que eles saíram, eu imediatamente comecei a preparar a festa. Escolhi um dia em que a Olivia não fosse dar uma festa. Comprei todo tipo de bebida, comida, enfeitei o quintal. E também passei uma eternidade fazendo meu cabelo e maquiagem para impressionar os meninos. Na hora marcada, eu estava ansiosa para encontrar o pessoal, mas ninguém apareceu, só a Rue. Olhando para mim com empatia, minha amiga disse que a Olivia acabou descobrindo meus planos e se apressou para conseguir dar uma festa ao mesmo tempo, só para que ninguém viesse na minha. Mais uma vez, fiquei completamente perdida. Por que ela estava fazendo isso? No entanto, decidi que o que aconteceu era um desafio e agora eu iria dar uma festa sim, custe o que custar. Além do mais, seria a festa, aquela que deixaria a própria Olivia com ciúmes. A sessão de brainstorming durou vários dias. Eu precisava pensar em algo especial, interessante. Mas é claro, uma festa temática de brinquedos fora de moda.
O primeiro passo foi a preparação. Falei com todos os meus amigos e pedi a eles que pegassem Simple Dimples, Poppets e Spinners. Esses brinquedos já tinham sido populares, mas agora não eram mais queridos por ninguém. Então as pessoas os doavam, sem arrependimento. A segunda etapa foi um pouco mais criativa. Fiz guirlandas com os spinners e as pendurei por toda a casa. Juntei vários poppets e colei-os nas paredes com fita adesiva para que ficassem iridescentes e com bolhas. Também achei boias divertidas para colocar na piscina. Quando comecei a enchê-las, elas começaram a parecer um poppet gigante. Por fim, a terceira e última etapa eram os convites. Levei esse assunto muito a sério, para que ninguém pensasse em me rejeitar novamente. Fiz convites personalizados, enfeitei-os e até os coloquei diretamente nas caixas de correio das pessoas. Bem, dessa vez teria que funcionar. Ninguém iria querer perder uma festa dessas, pelo menos por educação. Mais uma vez comecei a esperar, ansiosa. E mais uma vez, ninguém, exceto a Rue, apareceu. Com o olhar mais culpado do mundo, ela me mostrou algo em seu celular. Acontece que a Olivia mandou mensagens para todos os nossos amigos em comum. E ela prometeu que qualquer pessoa que fosse vista na minha festa nunca mais iria a uma festa dela. Eu nunca tinha ficado tão chateada antes. Eu gastei muito tempo e esforço para nada. Só a Rue, de algum jeito, conseguiu me animar. Minha amiga foi até o quintal e gritou de admiração. Ela me elogiou e disse que tínhamos que tirar muitas fotos para que todo aquele cenário lindo não fosse desperdiçado. Foi o que fizemos. Nadamos, comemos, bebemos e tiramos foto. No final, a noite acabou não sendo tão ruim quanto eu havia pensado antes, mas eu ainda senti uma sensação desagradável de decepção a noite toda. Quando acordei na manhã seguinte, o clima estava ainda pior, mas só até pegar meu celular. As fotos que eu tirei com a Rue tinham quase 1000 curtidas. E você não imagina quantos comentários haviam. Eu quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Todos estavam me elogiando. E também lamentando por não terem ido a uma festa tão legal e original. Só que não parou por aí. O portal de notícias da cidade também divulgou nossas fotos. E me elogiaram pela minha originalidade. Começaram a chegar cada vez mais mensagens. Todos perguntando se eu podia fazer algo assim novamente. Parecia que todos pararam abruptamente de se preocupar com o fato de que não seriam mais capazes de ir às festas da Olivia. Finalmente, me senti uma vencedora. Eu não tinha tido tempo de retirar a decoração, então não seria nada difícil dar uma festa nova. Até comecei a planejar quando, de repente, recebi uma mensagem dos meus pais, dizendo que voltariam alguns dias antes. Aff, que chatice! Tive que dizer não para todos que haviam me escrito pedindo pela festa. Corri para limpar a casa, tirar os poppets e os spinners. Até liguei para a Rue pedindo ajuda, e ela ficou terrivelmente chateada por mim. A vida, depois da volta dos meus pais, correu normalmente. A Olivia continuou dando festas e eu continuei sofrendo por não ser convidada para elas. De repente, um dia, meus pais me chamaram. Havia um telefonema para mim. Enquanto descia as escadas, não entendi por que mamãe e papai pareciam tão zangados. Mas assim que coloquei o telefone no ouvido, eram alguns jornalistas e eles queriam fazer algumas perguntas sobre a minha festa. E é claro, eles sem querer contaram tudo para os meus pais. Eu fiquei muito assustada. Achei que seria punida e proibida de sair de casa por várias semanas. Então, assim que desliguei o telefone, comecei imediatamente a explicar tudo para eles. Contei sobre a desagradável Olivia e sobre o quanto eu me esforcei para fazer aquela festa. Para ser sincera, eu não tinha tido nenhuma esperança de que aquilo desse certo. Mas, de repente, meus pais pararam de parecer zangados. Olivia? Não é essa a garota de quem você era amiga quando pequena? Mamãe perguntou surpresa. E então, quando mostrei uma foto da minha rival, ela me contou tudo. Descobri que, quando eu era muito pequena, era amiga da Olivia. Porém, um dia, eu a empurrei sem querer e ela teve que ser levada para o hospital e acabou levando alguns pontos. Depois desse acontecimento, a mãe da Olivia nos proibiu de brincarmos juntas. Ai, meu Deus, eu nem me lembro disso. Eu era muito pequena. Mas a Olivia era 2 anos mais velha e, aparentemente, se lembrava muito bem. Então é por isso que ela não queria falar comigo. Sem pensar 2 vezes, fui direto para a casa da Olivia. A garota não quis me deixar entrar no começo, mas eu consegui persuadi-la. Pedi perdão e disse que não me lembro de tê-la empurrado, mas que definitivamente não tinha feito de propósito. A Olivia olhou para mim pensativa por um longo tempo. E então, para o meu alívio, ela finalmente sorriu. Ela me perdoou e até me mostrou uma pequena cicatriz acima da sobrancelha, que ficou depois de ela ter tirado os pontos.
Um pouco depois, começamos a conversar e a Olivia me elogiou por ter tido a ideia de fazer uma festa com brinquedos que já estavam fora de moda. Ela até admitiu que jamais teria pensado em algo assim. E então, eu tive uma ideia brilhante. E se nós uníssemos nossos esforços? Eu sugeri. Você tem um lugar, já que seus pais te deixam dar festas. E eu tenho a criatividade e o design. Claro, a Olivia concordou. E eu fiquei muito feliz. Alguns dias depois, a Olivia e eu preparamos uma festa temática com Poppets, Simple Dimples e Spinners. Só que dessa vez, a escola toda apareceu. A festa acabou sendo um sucesso. Tanto que, um ano depois, as pessoas ainda lembravam e falavam dela. Então eu percebi que minha vida estava finalmente melhorando. Agora, eu iria me divertir nas férias de verão, assim como todo mundo. Mas acabei me esquecendo completamente de que a Olivia havia se formado no colégio, o que significava que ela iria para a faculdade muito em breve. Eu compartilhei minhas emoções com a minha nova amiga e você não vai acreditar no que ela fez. Na festa seguinte, ela repassou o título de Rainha das Festas para mim. Ela disse que eu era uma ótima organizadora e agora eu iria entreter as pessoas ao invés dela. As fotos que tiramos na segunda festa do Simple Dimple também tiveram muitas curtidas nas redes sociais, tanto que os jornalistas começaram a tentar entrar em contato comigo novamente. Vendo isso, meus pais finalmente foram gentis comigo. Eles disseram que eu parecia ter talento para organizar eventos e, portanto, eu poderia organizar festas na minha casa a cada 2 semanas. E essa é a minha história. Agora, se me dá licença, é hora de pendurar as guirlandas. Eu também te convidaria para a festa. Na verdade, todos vocês. Mas aí já seria gente demais, né?